Boa noite, professor. Nós estamos aqui para apresentar o relatório do nosso projeto de pseudo terminal, tanto a matéria de introdução à computação, como também da de geometria analítica. Meu grupo ele é composto pelo Bruno Lorenzo, por mim, Enzo Salamão, e pelo Júnior Aguilar. Bem, nós personalizamos o código e utilizamos a metodologia Scrum para o gerenciamento do projeto. O código ele foi versionado em conjunto através de conferências online. Bem, nós fizemos reuniões durante a semana, com entregas planejadas aos fins de semana. Bem, nessas reuniões, durante a semana, nós discutimos os bugs reportados, o que foi feito e o que ficou a ser feito para a próxima reunião, visando a entrega no fim de semana. Bem, a gente dividiu o projeto, o problema do projeto, em pequenos problemas, para poder facilitar o rumo do projeto. E esses problemas, pequenos problemas, são os seguintes, que foi o primeiro é a leitura do arquivo de entrada e o armazenamento dele na memória. E esses arquivos, a gente armazenou eles em formato de matriz, eles não estavam em matriz, eles são os comandos e os códigos, eles estão no command.dat. A gente fez a leitura e o armazenamento do comando digitado pelo usuário. E também a gente fez o cálculo da similaridade por cosseno entre o comando do arquivo de entrada e o comando digitado pelo usuário. Esse cálculo ele é nos dado através do arquivo que está sendo mostrado aí na tela, que foi feito que o Fidelis mostrou para a gente na matéria de geometria analítica. A partir do cálculo de similaridade, a gente criou um algoritmo de ordenação para identificar qual foi o comando com maior similaridade em relação ao comando digitado pelo usuário. Após isso, a gente escreveu também um algoritmo para manipular o arquivo de registro. Que esse arquivo de registro ele é um arquivo visual que contém a quantidade de vezes que aquele comando foi reconhecido. Esse arquivo ele tem o objetivo de coletar dados estatísticos mesmo. Nós adicionamos também ao algoritmo o cálculo do tempo decorrido do código. Então, a gente tem disponível no terminal o tempo que o código demorou para ler o input do usuário, processar aquilo, fazer os cálculos necessários e retornar para a gente qual foi o comando com maior similaridade. A gente separou um tempo também para correção de bugs, um tempo para modularizar o código, para deixar o código mais legível, e também um tempo para fazer a documentação do projeto. É importante frisar também que a modularização do código se deu através de uma criação de uma biblioteca, onde tem várias funções para a função principal. E essa modularização, ela traz melhor visibilidade e leitura para o código principal. E o desenvolvimento do código ele foi feito aqui pelo Xcode, né? Diferente do VS Code que a galera usou. Aqui no Xcode eu tive um pouco mais facilidade, por exemplo, em fazer o versionamento do código por aqui, em usar o próprio debug dele. E a linguagem que a gente utilizou foi a linguagem C mesmo. O funcionamento do código ele é bem parecido com o que foi proposto, né? O código ele começa pedindo para o usuário digitar um comando, e ele também entende que o usuário já conhece esses comandos, então ele não mostra para a gente, por exemplo, quais são esses comandos. Se a gente digitar um comando qualquer, por exemplo, jump, ele vai fazer o cálculo da similaridade entre cada comando, né? Aqui ele mostra a porcentagem da similaridade, e ele vai retornar apenas o comando que tem a maior similaridade. No caso, ele deu 100% do comando jump, mostrou para a gente que foi esse comando que o robô teoricamente executou, mostrou também qual foi o código associado a esse comando. Juntamente com, aqui mais embaixo no caso, ele mostra também o tempo de execução do código, então ele faz ele faz o cálculo desse tempo, ele pega o tempo aqui, ele starta o clock, e aqui no final ele termina o clock, faz esse cálculo e printa para a gente, antes de pedir o próximo comando, né? Mais embaixo aqui, caso você queira sair do código, você simplesmente digita quit. A gente vai rodar de novo aqui. Se a gente digitar um comando um pouco
sei lá, um pouco diferente do que está proposto, ele vai reconhecer, né? Por exemplo, aqui ele leu o move left com 99,9, take right, sei lá, GA, pegou o move backward. Aqui no caso, essa diferenciação, ela se deu por conta de que quando ele faz a vetorização e o cálculo do cosseno, ele leva em conta apenas aquele cálculo ali, ele não tem nenhuma inteligência ligada a ele. Por exemplo, aqui a gente faz o registro dos comandos, né? A gente conta quantas vezes o comando foi digitado. Por exemplo, se a gente digitar o jump várias vezes, ele vai contabilizar lá. E esse registro seria, por exemplo, para no futuro, esses problemas aqui de, por exemplo, a gente digitar um comando mais parecido com o outro do que com o move backward, por exemplo, a gente usar uma inteligência, né, fazer um treinamento, machine learning, para poder evitar esses erros, por exemplo. É um desafio, né? Então é isso, professor. Aqui a gente encerra a nossa apresentação. A gente mostrou a questão do código, também do histograma e também do funcionamento dele ali, como o Júnior está mostrando. E muito obrigado por assistir. É isso, professor. Valeu.